Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bom ter vocês hoje aqui comigo e com o Wesley. Hoje é uma live especial. A gente vai falar sobre teoria quântica de campos, teoria da inflação, uns temas meio pesados, né? Meio pesado o tema dessa live dessa noite aí. Vamos ver se não deixa o pessoal muito indigesto. Mas acho que não, porque os temas são muito bons. Tenho certeza que vocês vão se interessar bastante. São temas bem de física teórica, né? Tanto teoria da inflação cosmológica, como teoria quântica de campos, são temas assim muito teóricos, mas que são muito importantes para a física. Eu tenho sempre falado, né, para vocês que hoje grande parte das questões de fronteira da física estão nessa área da teoria da inflação cosmológica, do começo do universo, de como são as condições físicas em situações extremas de temperatura, de densidade, né? Onde a gente tem a atuação de campos aí. E a teoria quântica de campos, ela é importantíssima, é fundamental. Na verdade, ela é um ferramental físico que a gente usa para tentar entender essas condições. E ela não está aplicada apenas nessa parte, né, que seria a teoria da inflação cosmológica. Mas ela se aplica também à parte de buracos negros e a um monte de outras áreas da física. Ela é uma teoria muito importante dentro da física. E aí, para falar da teoria quântica de campos, eu convidei o professor Wesley, da UFSC, de Blumenau. Já vou apresentar o Wesley daqui a pouquinho para vocês, vou trazer o Wesley aí. Mas antes de eu trazer o Wesley para a tela e começar um bate-papo, quero pedir para o pessoal ir deixando aí no chat, né? Dar um alô para a gente aí no chat, quem está assistindo, da onde que está assistindo, deixa aí um, um alô para a gente, da onde que você está assistindo e o nome, cidade e o nome aí para a gente saber quem que tá aparecendo por aí. E também quero avisar, gente, que semana que vem eu vou fazer uma live, vou adiantando já o tema da live da semana que vem, eu vou falar sobre supernovas do tipo 2. Existem vários tipos de supernovas, e na semana que vem, na quarta-feira, às 8h30 da noite, depois eu vou colocar no meu Instagram, né? Quem me segue pelo Instagram, vou botar lá uma prévia da live, como eu sempre faço, né? Mas eu vou botar lá no meu Instagram certinho, quarta-feira, às 8h30 da noite, a live sobre supernovas do tipo 2. É dessas supernovas que surgem, por exemplo, buracos negros, que têm massa tipicamente de ordem estelar, ou seja, a gente chama buracos negros estelares. A massa é tipicamente a massa de uma estrela, tá? Eu vou explicar para vocês na semana que vem como que acontece a explosão dessas supernovas do tipo 2 e como que dessa explosão pode resultar um buraco negro. Isso é bem interessante. E na semana que vem eu vou também anunciar para vocês, já vou adiantando agora, mas semana que vem a gente vai falar sobre isso. Semana que vem eu vou anunciar para vocês 3 masterclass especiais que eu vou fazer sobre buracos negros. Então, estou preparando esse material. Vão ser 3 aulas especiais sobre buracos negros e eu quero que vocês estejam comigo na live na semana que vem para eu explicar como vai funcionar, como vão ser essas aulas especiais, tá bom? Então, estou vendo aí que o pessoal já está deixando aí um alô no chat, Campinas, muita gente aí dando um alô, muito bom. Joinville, também tem gente do Rio de Janeiro, legal. Muito bem, gente. Então, o nosso tema de hoje, né, da nossa live, é falar sobre a teoria quântica de campos. E para falar sobre a teoria quântica de campos, eu convidei o professor Wesley Scatena. O professor Wesley está aí. Seja muito bem-vindo, Wesley. Muito Opa, obrigado. boa noite, gente. Obrigado pelo convite, professor. Imagina. O professor Wesley, ele é professor, ele é físico, né? É professor da UFSC também, só que no campus de Blumenau. Eu sou professor da UFSC no campus de Joinville. E o Wesley, ele fez graduação pela USP em 2005 e depois ele obteve doutorado em física teórica pelo IFT em 2012. O IFT, Instituto de Física Teórica, para quem não sabe, é talvez o centro mais famoso de física teórica no Brasil, né? Ou se não é o centro mais famoso, certeza que está entre os 5 mais importantes, a maior referência em física teórica no Brasil. Não é qualquer um que consegue um doutorado em física teórica lá no IFT. Eu lembro que na época da nossa graduação era o sonho de muitos estudantes da física ir para o IFT, fazer pós-graduação lá, né? Lá no IFT, o Wesley fez doutorado na área de teoria quântica de campos, que é o tema que a gente vai tratar hoje. Então, vocês podem fazer para ele aquelas perguntas
super difíceis, né, que ninguém sabe responder aí da teoria quântica de campos. E ele trabalhou também com física de partículas, que é muito próximo da área de teoria quântica de campos, e teorias modificadas de gravitação, um tema muito interessante, hoje muito quente também na astrofísica. Ele é professor da UFSC de Blumenau desde 2016, e lá ele atua no programa de mestrado em ensino de física. E o Wesley também tem muita experiência com extensão na parte de astronomia, depois a gente vai falar mais, mas o Wesley tem atividades de extensão de observação do céu e várias outras atividades na área de astronomia. Então, ele tem bastante experiência com a divulgação científica também, o que é muito importante, né, Wesley? A gente que estuda ciência e se capacita, enfim, tem que praticar também, trazer esse conhecimento para as pessoas, né? É muito importante isso. E eu acho que é especialmente importante para nós, que somos professores de universidade pública, né? Trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Ah, verdade. Eu vi que alguém está aqui no comentário dizendo do ruído e que a gente tinha identificado aqui um pouquinho antes. Eu tentei abaixar aqui, eu acredito que seja o cooler do meu notebook aqui, que parece um Cessna decolando. Espero que tenha diminuído um pouco aí. Quando você fica em silêncio, o software deixa o ruído aparecer mais. Quando você está falando, Perfeito. ele abafa Dá um uma pouquinho o ruído. diminuída. Isso. Então tá ótimo. Então a gente Isso. tem um ruído branco aí para a gente discutir. Isso. Tem. Mas o pessoal pode ir deixando os comentários aí no chat, tá? Ao longo da live. Então pode deixando perguntas, etc, tá? E aí no final da live, o Wesley vai responder algumas perguntas. Enquanto ele estiver falando aí, eu vou selecionando algumas perguntas para ele. E no final a gente vai respondendo algumas perguntas, tá bom, gente? Então, Wesley, para a gente começar, né? Como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é a teoria quântica de campos? Ou seja, tem uma ideia que motiva ela, um problema principal, como a gente vê na mecânica quântica, na teoria da relatividade. Dá um panorama geral para a gente, assim, da teoria quântica de campos. Bom, a teoria quântica de campos, então, como o nome diz, ela lida com aspectos então, da mecânica quântica, né? A gente tem várias teorias de campos, na verdade, que a gente costuma tratar, né, classicamente, né, que são conhecidas, e talvez acho que a mais conhecida do público em geral são, enfim, os campos descritos pelo campo eletromagnético, né? A gente tem ali a nossa anteninha de rádio, né, que recebe as ondas de rádio, e aí isso eventualmente é transmitido, né, pelo campo eletromagnético, uma onda eletromagnética que se propaga, né, nesse campo eletromagnético. Ou o próprio Wi-Fi, né? O nosso Wi-Fi, você tem lá o seu roteador ali na sua casa, e aí ele está também transmitindo para o seu telefone, né? Para o seu computador, ondas eletromagnéticas. E aí essas ondas eletromagnéticas, a gente diz que elas se propagam através de um campo, tá? E esse campo, no caso, é o campo eletromagnético, né? Então, as teorias de campo não existem necessariamente só nas teorias quânticas, né? Você tem um caso de campos clássicos, né? Isso. Mas o campo em si é uma entidade, né, que realmente a gente chama de uma entidade matemática, né, que existe no espaço todo, tá? E, na verdade, ele dá para a gente um valor para um determinado ponto, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico que a gente costuma dar seria um campo de temperatura numa sala, né? Você pode imaginar que para cada ponto que existe aqui nessa sala, você pode associar uma temperatura, né? Então, a temperatura aqui nesse ponto pode ser 20 graus, aqui um pouquinho mais perto do meu ar-condicionado pode ser que esteja 18 graus. Então, para cada ponto na sala, eu posso associar uma grandeza física. Nesse caso, eu estou associando a temperatura, né? Tá. E esse é o caso mais simples que a gente tem de um campo, né? Ele é chamado de um campo escalar. Quer dizer que você tem simplesmente um número para esse valor aí do seu campo para um dado ponto, né? E também muito importante, isso varia no tempo também. Então, essa temperatura ela pode estar medindo agora 18 graus aqui nesse pontinho, mas daqui 2 minutos pode ser que a temperatura mude, né? Então, o campo, no fundo, é isso, né? Ele associa um valor a um ponto no espaço, né? E para o tempo também, tá? Esse é o campo clássico, né? Aí, E a ideia de campo quântico, então, ela começa a surgir desde o começo da mecânica quântica, uns 100 anos atrás, ou ela veio depois? A ideia do campo quântico, ela surge meio que junto com a mecânica quântica, de certa forma,
porque se a gente pensar nessa história do campo eletromagnético, né, que eu havia comentado, né, que a gente já teve essa experiência também, né, quando você pega um ímãzinho, né, e você coloca um outro ímã próximo, você pode se perguntar, poxa, como é que esse ímã percebe a presença do outro ímã para ele se movimentar, né? O que que informou ele, né, que existe tem um outro ímã perto e faz com que eles eventualmente enfim, se repilam, né, ou se aproximem. Então, o campo ele traz essa ideia de transmitir a informação, né, entre um objeto e outro, tá? E aí, do ponto de vista quântico, isso surgiu, né, numa primeira ideia, até mesmo com o próprio Einstein, né? Existe um experimento bem tradicional da mecânica quântica que está lá na sua origem, que é o chamado efeito fotoelétrico, né? Sim. E esse efeito fotoelétrico, ele fala justamente da interação da luz, né, que é a radiação eletromagnética, né, a luz é um pedacinho dela que a gente enxerga, com um metal, né, com elétrons que estão ali na superfície de um metal. E para explicar esse fenômeno, o Einstein teve que utilizar ideias da mecânica quântica que estavam surgindo e que descreviam partículas, né, como o elétron, e tentar transformar isso numa teoria quântica para o campo eletromagnético. Então, foi uma das primeiras introduções que a gente teve de uma descrição de um campo que era clássico para a teoria quântica, né? Sim, sim. Então, o Einstein ele pensou nisso. É aí que surge a ideia de fóton, de partícula também, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas mas o desenvolvimento depois das ideias não ficou limitado só ao Einstein, né? Quem mais trabalhou? Quais foram? A ideia era tentar descrever o campo eletromagnético, então, como uma entidade que tinha propriedades quânticas, não só mais clássicas, né? Isso, perfeito. E Perfeito, quem mais trabalhou com isso? Eu lembro que, por exemplo, um nome que sempre é citado quando a gente lê sobre isso é o Feynman, né? Ah, certamente, né? Então, o Einstein, a princípio, dá essa semente, né, de ideia de você transformar o campo eletromagnético numa espécie de... E isso é importante, né, também a gente dizer, né? Porque a ideia da mecânica quântica é a seguinte, né? Você tem partículas, né, a princípio, da forma que ela surge, né? Vamos pensar, o elétron é um caso mais tradicional, né? Ele é uma partícula que enfim, mal tem dimensão, né? A gente não consegue nem dizer qual que é o tamanho, né, de um elétron. Sim. E a teoria quântica, mecânica quântica antiga, né, ela descrevia o elétron como uma função de onda, né? Então a gente já começa a ver alguma coisa parecida, né? A gente fala da onda eletromagnética para descrever a propagação da luz, e a mecânica quântica fala de uma onda que descreve uma partícula, né? Não é bem a partícula, é a probabilidade dela estar em algum lugar, né? E aí o Einstein faz essa conexão entre uma onda e uma partícula, né? Então ele fala, poxa, se eu posso descrever o elétron como uma onda, né? Por que eu não posso descrever, então, a onda eletromagnética como uma partícula, né? Sim. E aí você tem essa introdução realmente desses dois casos. E aí, realmente, depois daí, a coisa foi avançando, né? Isso a gente está falando de 1905, mais ou menos. E Sim. aí a primeira teoria quântica, digamos assim, de campos que aparece, de fato, ela vem com o Dirac, né? Então, um pouco antes do Feynman, né? O Feynman ele sempre dizia também que ele era extremamente fã, né, do Dirac. Então, o Dirac, Paul Dirac, né, um físico inglês, ele é o primeiro a propor realmente uma teoria quântica para explicar ali o movimento dos elétrons, né, e a interação dos elétrons com esse campo eletromagnético, né? Porque o campo eletromagnético em si é uma teoria meio sem graça, né? Ela não interage com nada. E o Dirac consegue fazer essa interação dos elétrons, mostrar como é que os elétrons realmente interagem com a luz, ou o fóton, né? Passa a ser o fóton, é a partícula do campo eletromagnético. Né? Essa é uma questão interessante, né? Você falou do Einstein, do fóton e tal, e agora da interação do fóton com os elétrons. Nas teorias de campo, sempre tem uma partícula que eles chamam de portador de força, né? O fóton é o portador da força da força eletromagnética. Essa partícula, às vezes a gente lê e dizem, nos textos da área, dizem que elas são uma espécie de... Talvez vou usar uma palavra meio errada, mas uma espécie de condensação do campo, como se fosse o campo numa certa região do espaço,
que formam uma partícula. Como é que é essa visão? Tá certo falar isso? O que significa dizer que o fóton é uma partícula do campo eletromagnético? Como é que a gente poderia visualizar isso? Essa é uma coisa extremamente interessante, que é o seguinte, né? A princípio, o que a teoria quântica de campos faz, né? Ela lida, então, com vários campos, né? É como se cada partícula que a gente tem, né? Então, se a gente retomar um pouquinho aquela história da mecânica quântica, de que o elétron pode ser descrito por uma função de onda, né? Então, você pode imaginar que cada partícula pode ser descrita por um campo diferente. Então, tem um campo que você define. Lembrando lá, o que é o campo? É uma propriedade para um ponto num dado instante de tempo, né? Então, você tem um campo que descreve o elétron, você tem um campo que vai descrever, a gente vai ver outras partículas, né? Como, por exemplo, o quark, né? Então, você tem campos que descrevem cada uma dessas partículas. Esses campos, a gente chama esses caras de campos fermiônicos. Eles descrevem a matéria, né, as coisas que fazem a matéria. E existem outros campos que são responsáveis por fazer a interação entre a matéria. E aí o campo, no caso do fóton, por exemplo, é o responsável por fazer a interação entre os campos que descrevem o elétron, por exemplo, né? Então você tem essa interação feita por um campo que seria o campo do fóton, né? E assim, Wesley, deixa eu fazer uma pergunta. Essas partículas, elas são reais, elas existem. O campo é entendido como algo real também que existe, ou é só entendido como uma descrição matemática útil para falar dessas partículas? Aí eu acho que vai um pouco de gosto mesmo, né? Tem gente que entende a física como realmente a descrição do que acontece no universo, né? Como algo mais fundamental, né? Então acha que a teoria física que a gente tem está dizendo exatamente o que o universo faz, né? E tem gente que acha que é uma descrição matemática que a gente tem que, poxa, se adequa muito bem ao que a gente observa, né? Eu gosto um pouco mais dessa segunda corrente. Eu acho que a gente cria, né? E aí o termo para isso são os modelos, né? Eu digo que a gente cria modelos físicos que descrevem muito bem o que a gente observa na natureza, mas, na minha opinião, elas são sempre coisas aproximadas, né? Porque se você consegue fazer medidas com um pouco mais de detalhes, talvez você descubra coisas novas, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o que a gente tem são modelos que descrevem aproximadamente a natureza, mas, poxa, descrevem muito bem, né? Eles descrevem muito bem o que a gente observa. Mas o campo em si, né, se a gente for parar para pensar, ele realmente é uma abstração matemática, e o que a gente realmente verifica, o que a gente mede, né, no laboratório... São as partículas, né? São isso, perfeito, excitações nesses campos, né? Então, uma figura muito que a gente usa, né, é como se fosse ali uma mesa elástica, né? A gente acaba usando até para gravitação, né, isso? E se você tem oscilações, né, nessa sua folha elástica ali, você consegue encontrar, então, probabilidades de encontrar uma partícula ali, né? Então, as excitações, a gente chama de excitações, né? As excitações do campo dão origem às partículas, né? Sim, e aí essas definitivamente são reais, né? Essas a gente verifica, a gente toma choque, né? Exato, é o que a gente mede, né? Perfeito. Você falou ali dos quarks e tal, você trouxe para a gente uma figura do modelo padrão de partículas, né? Isso. Posso colocar na tela para falar um pouquinho dela? Por favor. O Wesley trouxe essa figura aqui que fala do modelo padrão de partículas. Esse modelo, ele descreve basicamente toda a matéria que a gente conhece, só que em nível de partícula, nível fundamental, né? Então, nesse modelo, né, Wesley, a gente consegue montar... A gente vê algumas partículas, por exemplo, eu estou vendo aí o elétron. Elétron é uma partícula que a gente mede aí, né? Mas os quarks a gente não encontra por aí, né? Como é que a gente encontra os quarks? Por que eles estão aí? Como é que eles fazem parte disso? Ótimo, né? Esse é o chamado, então, modelo padrão das partículas, né? E aí, como eu estava dizendo, vê que o nome ali vem como modelo, né? Então, a gente tem esse monte de partículas aí que, a partir delas, a gente consegue descrever muito bem os fenômenos físicos que a gente observa, né? E realmente, por exemplo, ali, ó, o elétron, né? A gente tem um outro carinha ali embaixo, que é o muon, o tau, né? São partículas que a gente consegue medir, né? Você tem detectores dessas partículas, né?
E você tem esse outro conjunto de partículas ali em roxo, né, que são os quarks. E a pergunta é justamente essa, né? Poxa, será que a gente consegue observar esses quarks, né? E de fato a gente não consegue observar eles de modo individual, né? A gente tem então um conjunto de regras matemáticas e físicas, né, que precisam ser respeitadas para que esse modelo funcione. E esse modelo ele só funciona se a gente postular que algumas partículas da física que realmente a gente mede, como por exemplo o próton, né, o nêutron, se essas partículas elas forem constituídas por esses quarks. Então a gente não consegue ver esses quarks de modo independente, mas para que o modelo funcione, a gente tem que supor que os prótons e os nêutrons sejam formados por esses quarks aí, né? A gente tem 6 deles. E aí, nesse modelo padrão, aparecem várias dessas partículas que são os portadores de força, são as oscilações desses campos, né? Tem aí os gluons, os fótons e 2 bósons aí, bóson Z e bóson W, que na verdade é W mais e W menos, né? E eles representam 3 campos, né? Que eu é isso aí, né? O campo da força eletromagnética, a força fraca e a força forte, é isso, né? Isso, exato, né? Então o fóton. E aí esse é um lance, esse eu acho que é o lance mais legal que eu vejo no modelo padrão, que é o seguinte, né? Você pode pensar que esses caras são então as pecinhas que você tem, né, para conseguir ligar e formar a matéria, né, e as interações entre a matéria que a gente observa no nosso universo, né? Só que aí existem regras, né? A física ela é composta de várias regras que a gente não surge com elas do nada, né? Essas regras surgem porque elas precisam respeitar o que a gente observa no universo. E aí essas regras é que ditam a interação entre cada uma dessas partículas que estão aqui, que podem ser encaradas como campos, né? Então, por exemplo, você tem aqui o tal do gluon, né? Ele está aí como um só, mas a gente tem uns 8 caras desse tipo, né? Variações deles. Sim. Esses gluons são as partículas, então, de interação entre os quarks. Então, os gluons vão ser os responsáveis, por exemplo, para manter os quarks coesos para formar um próton, né? Ou formar um nêutron, né? Ou formar um outro carinha que a gente chama de meson, né? O fóton vai ser o responsável, então, para fazer a interação entre o elétron, né? O muon, né? Esse tipo de coisa. E esses outros bósons aqui também. A gente tem o tal do bóson Z, né? E tem outros 2 caras que são o bóson W, mais e o menos, que também são responsáveis por essas interações entre o elétron, né, o neutrino. Então, todos esses bósons, eles interagem, eles criam a interação entre esses outros campos que a gente tem aqui na esquerda, né? Então, os férmions formam a matéria, né, e os bósons fazem a interação entre elas, né? Então, é um modelo bem legal. E esse modelo é um grande sucesso digamos, da teoria quântica de campos, é parte, né, integrante da teoria quântica de campos, junto com a física nuclear, a física de partículas, né? Isso, esse modelo, e é claro, né, a gente fala sempre muito dos nomes, né, o Einstein que sempre surge, né, eu falei aqui do Dirac, a gente falou do Feynman, né, também, mas, poxa, esse é um modelo que, de fato, veio sendo construído desde lá, então, de 1905, né, com essas primeiras ideias fundamentais da mecânica quântica, e cada pedacinho dele foi meio que uma revolução na física, né? Então, primeiro a gente encontrou esses campos do elétron, né, lá com o Dirac, para descrever essas partículazinhas aí, como era a interação delas com a luz, né? Aí, depois disso, começou a se tentar descrever o que a gente chama de decaimento beta, né? Que são partículas, na verdade, a gente tem, por exemplo, um nêutron, né? E esse nêutron, eventualmente, ele vira outras partículas. E, enfim, né, para descrever essa espécie de transmutação, né, o que a gente chama de decaimento de uma partícula, é uma partícula virando outras, né? Sim. Então, o nêutron, ele vira, eventualmente, né, um próton, um elétron e um tipo de neutrino também, né? Então, para poder explicar isso, começou-se a explorar, então, essas outras partes aqui do nosso modelo padrão, né? Então, isso daí foi o Enrico Fermi, né, quem propôs, né? Lá também no finalzinho de 1920. E aí, depois disso, a gente segue com o Feynman, né, com o Schwinger, que é um nome extremamente importante também, o Salan, as pessoas que ganharam o prêmio Nobel, para escrever justamente essa parte da teoria que descreve o elétron. Aí se fechou tudo, o pessoal ganhou o prêmio Nobel, né?
e é o que a gente chama de eletrodinâmica quântica. Então, esse foi o grande pináculo assim, da teoria quântica de campos. Ah, né? Certo. Então, a eletrodinâmica quântica é o ápice da teoria quântica de campos, nesse sentido. Isso, foi o primeiro grande resultado, né? Da teoria quântica de campos. E que teve confirmações experimentais e tal, com previsões numéricas muito precisas assim, para os experimentos, as propriedades, né? Isso, perfeitamente. Só para citar um desses resultados, né? Que hoje em dia ele é medido, confirmado em vários experimentos e com a teoria, né? Porque a graça da física é que a física faz previsões, né? Então a física pode fazer previsões e a gente vai lá e verifica se essas previsões estão corretas ou não, né? E aí esse modelo padrão, né, da eletrodinâmica quântica previa uma quantidade física que é chamada de momento magnético anômalo do elétron, né? Diz basicamente como que um elétron se comporta quando ele está no campo magnético. E a previsão era um número que tinha 0, e aí você pode colocar aí 9 zeros, né? Depois, né? 9 casas decimais, aliás. E quando você vai lá para o laboratório e mede esse valor, você encontra uma concordância nessas 9 casas decimais. Então, é uma parte em 1 trilhão, né? Então, realmente é uma previsão... Isso... É chocante, né? Quando a gente consegue uma previsão nesse nível de detalhamento, né? É impressionante mesmo, né? E elétron é uma partícula fundamental, então você está fazendo uma medida que toca os fundamentos da natureza mesmo, né? Impressionante, né? E isso, Wesley, me corrija, mas esse ápice e tal estava acontecendo por volta da década de 80, mais ou menos. É mais ou menos nessa época que essas coisas estavam ficando claras, assim, para a comunidade científica, né? Isso, você tinha essa teoria, né, que se desenvolveu ali em meados de 60, né? Em 70 isso já estava bem estabelecido e as medidas começaram, né, a ser feitas. E aí, né, como tudo na física também, às vezes a gente tem experimentos que são muito avançados e a gente não sabe explicar por quê, e às vezes a gente tem teorias que são muito avançadas e a gente não consegue também explicar, não tem experimentos para que comprovem elas, né? E a teoria quântica de campos, ela caminhou mais ou menos assim. Uma parte da teoria de campos começou a estudar uma teoria que poderia descrever essa história dos quarks, né? Então, esses campos dos quarks aparecem ali no finalzinho da década de 70 também, né? Então, tem de tudo, né? Eu pergunto isso porque dentro da astrofísica, da cosmologia, nessa época que surge a teoria da inflação cosmológica, que é um tema, né, muito recorrente em cosmologia. A ideia da inflação cosmológica é que o universo, nos seus primeiros instantes, ele passou por uma expansão muito rápida, uma expansão que a gente diz que é exponencial. Então, numa fração assim infinitesimal, praticamente, de tempo, ele aumentou de tamanho diversas vezes, em ordens de grandezas, né? A gente fala que o universo teve um aumento de 10 a 30 vezes, 10 a 40 vezes, depende do modelo da inflação. E essas ideias da inflação cosmológica, elas foram colocadas no comecinho da década de 80 por vários físicos, aí um bem famoso é o Alan Guth, né, do MIT, mas não só ele, e eles eram físicos que vinham da área de física de partículas, da parte de teoria quântica de campos. Eles trabalhavam com essas ideias, né, e aplicaram a cosmologia na época, né? E a grande motivação deles era pensar que no começo do universo as temperaturas eram muito altas e a gente deveria ter um campo unificado, né? E antes desse campo unificado, talvez um campo num estado de energia que aí supostamente decaiu e liberou muita energia que causou essa inflação, né? Eles falam de um campo chamado inflaton, que poderia ter feito isso, né? Mas tudo isso que é feito da teoria da inflação cosmológica, tudo isso que é afirmado, né? Ela faz uma série de previsões, a gente está tentando observar, algumas já foram observadas e confirmadas, mas é tudo dentro desse contexto da teoria quântica de campos. E aí, eu te pergunto, esse inflaton, essa parte da inflação, ela é resultado direto da teoria quântica de campos? É uma extrapolação? Como é que a gente poderia relacionar? Como é que eles trouxeram isso para a astrofísica? Esses estudos, eles surgem, né, como você falou, o Alan Guth, pelo que eu entendi, ele estava procurando justamente um tipo de partícula que a gente acredita que deveria existir,
que são os monopolos magnéticos, né? Exatamente. Então você tem essa... A gente sabe, poxa, que o elétron tem uma carga negativa, né? E a gente fala que o próton, né, ou o pósitron, enfim, teria uma carga positiva, né? Então tem cargas opostas. Mas, pô, o ímã tem sempre um polo norte e um polo sul, né? Uhum. E aí o Dirac, né, esse mesmo lá atrás, ele tinha falado, poxa, se a gente tivesse monopolos magnéticos, ou seja, um ímã que fosse só o polo norte ou só o polo sul, né, na verdade uma partícula que fizesse isso, eu conseguiria explicar por que, que as cargas aparecem sempre em múltiplos da carga do elétron, né? Porque todo experimento que a gente faz, claro, com exceção dos quarks, que eles são um pouquinho mais complicados, todas as outras partículas aparecem em cargas com múltiplos da carga do elétron. E aí, se você considerar que existam esses monopolos magnéticos, você conseguiria explicar por que isso acontece. O Alan Guth estava nessa, né? E aí eu acho que durante esse estudo, ele se deu conta que ele poderia, então, construir um desses campos, né, que a gente disse. E o curioso é que é um campo relativamente simples, não é um campo que os campos eles vão aumentando em complexidade, né, dependendo das partículas que eles vão descrever, né? Tá. E o campo mais simples que a gente tem é esse campo que a gente citou lá no começo, que é o escalar, né? Então, o campo escalar é simplesmente um valorzinho para um dado ponto em instante de tempo. E aí ele considerou que se ele tivesse um campo desse tipo, e aí foi batizado, né, de inflaton, né, a partícula relacionada a excitações nesse campo, ele conseguiria explicar justamente essa expansão, né, do universo num instante de tempo logo depois, né, do Big Bang, num intervalo de tempo curtíssimo, né? Uhum. Então, essa é uma grande previsão da teoria inflacionária que, poxa, conseguiria talvez explicar para a gente alguns dos enigmas que a gente tem aí na cosmologia, né? Sim, sim. É muito interessante, né? E falar nisso, né, Wesley, você trabalhou com teorias alternativas de gravitação. O que você poderia falar para a gente dessas teorias? Existem várias, né? Com quais que você trabalhou? Como é que seria isso? Essas teorias elas surgem assim, né? Por que a gente pensa numa teoria alternativa da gravitação, né? A gente só pensa numa alternativa quando alguma coisa não está dando muito certo, né? A teoria da relatividade geral, né, que é a teoria da gravitação padrão, né, que a gente estuda hoje em dia, proposta lá pelo Einstein também, em 1912, 13, ela é muito boa, né? Ela descreve muitos fenômenos que a gente não conseguia descrever com a teoria do Newton antes. Então, ela descreve para a gente a precessão da órbita de Mercúrio, né? Porque Mercúrio está muito ali pertinho do Sol. Descreve o desvio da luz, né? Que foi verificado aqui em Sobral, em 1919. Então, ela faz muitas previsões que a teoria da gravitação do Newton não conseguia, né, verificar. E é uma teoria de grande sucesso, de fato. Só que do ponto de vista experimental mesmo, a gente só tem verificações da teoria da relatividade geral numa escala relativamente pequena, né? Comparado com o que a gente diz na cosmologia, né? Então, os grandes testes da relatividade geral, eles valem aqui na escala do sistema solar e um pouquinho além, né? Aí, é claro, poxa, a gente confia nessa teoria, a gente extrapola ela para descrever o universo todo, né? Que é o escopo da cosmologia, né? Então, Sim, a base hoje da cosmologia, ela utiliza, de fato, a relatividade geral como uma sim, ferramenta, né? sim, total. Mas aí a gente tem alguns enigmas na cosmologia, como o principal deles, eu diria que é a energia escura, né? O que é essa energia escura que faz com que o universo se expanda de forma acelerada, né? Sim. E ela não aparece de uma forma muito natural nas equações de Einstein, né? Ela, de certa forma, é colocada à mão ali, né? A gente fala, pô, o universo se expande e a gente coloca um carinha lá, né? Que é chamado de Sim. constante cosmológica, de certa forma explica isso. Então, motivado por esse e alguns outros fenômenos, a gente pensa em teorias que tentam modificar a teoria de Einstein, né? Então, a gente chama de teorias alternativas da gravitação, às vezes até de teorias modificadas, que essas daí são um pouquinho menos ousadas, né? Elas se apoiam na teoria de Einstein, mas tentam fazer pequenas modificações para incorporar o que a gente observa, né? Inclusive, um dos teóricos da teoria da inflação, né, o Starobinsky, né, um russo, ele propõe uma teoria dessas modificadas da gravitação que explicaria também a expansão, né, do universo acelerada, e essa é uma das teorias com as quais eu trabalhei. Então, é bem E nessa teoria interessante. não tem a energia escura.
ela não tem a energia escura colocada à mão. Ela aparece como algo natural da própria teoria, né? Então é E daí, nessa interessante. teoria, a energia escura, ela também... Porque a explicação da energia escura que se tenta dar também está ligada à teoria quântica de campos, ou seja, que seria uma energia do vácuo, né? O que é essa energia do vácuo? Como acontece essa energia do vácuo? E como é que apareceria nessa teoria do Starobinsky? Ah, sim, né? Isso é importante a gente comentar, né? Essa história do vácuo quântico, ele tem, poxa, um papel fundamental nessas teorias, né? Inclusive tem uma Sim. das figurinhas aqui, ó, se a gente puder colocar, cadê? Esse cara, né? Essa é uma figura bem interessante, eles chamaram de um potencial de chapéu mexicano, tá? Ah, Para a gente entender o que está acontecendo aí, é simplesmente a gente pensar no seguinte, né? Quanto mais alta essa bolinha tiver, mais energia ela tem. Né? E se a gente tem energia, quer dizer que, de acordo lá com aquela teoria do Einstein, poxa, a equação mais famosa da física, né? A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Então, para a gente, energia quer dizer capacidade de criar partículas, né? Você pode criar massa, né? Esse tipo de coisa. sim. Então, por muitas vezes, a gente tem situações nas quais a gente diz que o nosso sistema está em equilíbrio. E esse equilíbrio que a gente vê dá a impressão para a gente que a gente está numa situação na qual você tem um vácuo, né? Uma situação na qual você não tem nada acontecendo de diferente ali, né? E só que esse vácuo ele pode ser o chamado de um falso vácuo, né? Então, uma forma simples da gente entender é você tentar equilibrar uma caneta na ponta dela, aqui na sua mesa, né? Eventualmente você pode até equilibrar essa sua caneta e parece que é uma coisa estável, né? Só que qualquer perturbaçãozinha aqui, eventualmente vai fazer a sua caneta cair para um lado ou para um outro. Então, quer dizer que você não estava realmente no vácuo, né? Você estava num falso vácuo. E aí, quando isso acontece, né? Então, seria o equivalente aqui na figura dessa bolinha descer, né? Esse morrinho aí. Você tem, então, essa energia toda que você tinha convertida em outras coisas, né? Pode ser convertida em partículas, né? Então, o inflaton, por exemplo, ele poderia, a princípio, ser um campo que estava numa configuração de falso vácuo, né? E, eventualmente, quando ele decai, que ele sai desse falso vácuo para um verdadeiro vácuo, essa energia é utilizada para criar as partículas que a gente conhece, né? E aí, como consequência, você também tem essa expansão, né, do universo em um intervalo de tempo muito pequeno, tá? E só para completar, fundamentalmente, né, o verdadeiro vácuo, ele também não é uma coisa muito estável, né? Do ponto de vista quântico, você tem o tempo todo partículas aparecendo e desaparecendo, né? Em pares, né, de partículas e antipartículas, né? E essas partículas e antipartículas aparecem e desaparecem, né, como flutuações assim no seu campo, num intervalo de tempo muito pequeno, extremamente pequeno. Então, na média, a energia é zero, né? Mas se você consegue olhar de perto, você tem essas flutuações aí. E aí você pode depois também especular, né, que essas pequenas flutuações podem dar origem a alguns outros fenômenos. Então, o vácuo quântico não é necessariamente um vácuo, né? E aí, na teoria do Starobinsky, essa ideia de você ter uma expansão acelerada do universo não surge necessariamente da matéria. Ela vem de considerações da teoria do Einstein, que diz para a gente que a gravidade, na verdade, é um fenômeno geométrico, né? Depende da distorção do espaço, né? Da curvatura do espaço. E a teoria do Starobinsky, ela leva em conta um termo a mais de distorção do espaço, né? Chamado ali de escalar de Ricci. Ele tem um carinho ali a mais que faz as vezes da constante cosmológica. Então, essencialmente é a mesma coisa. Ao invés de dizer que tem uma energia escura, a gente está falando que a matéria, ou melhor, que a geometria do espaço é a responsável pela expansão. Ele propõe que há uma distorção um pouco maior do espaço do que o que viria na teoria do Einstein. E dali você poderia comparar as duas teorias, mais ou menos seria ele isso. muda o problema de lado da equação, né? De certa forma. É só isso, né? Sim. Mas aí ele dá um argumento um pouco mais fundamental, né? Para a teoria. Mas essencialmente é a mesma coisa, né? Entendi. E a gente ouve falar muito também, Wesley, que essas teorias quânticas de campo e tal, elas têm relações com teorias mais avançadas para explicar o que seria
um efeito da gravitação junto com a mecânica quântica, ou seja, a gente lê bastante que a teoria da relatividade ela é incompatível com a mecânica quântica e para isso a gente precisaria de uma teoria que pudesse unificar as duas para explicar situações extremas. Por exemplo, o que aconteceria numa matéria no interior de um buraco negro, ou o que aconteceria com a matéria no começo do universo. Por que exatamente que a teoria da relatividade geral ela é incompatível com a mecânica quântica e a gente precisa de uma teoria unificada para as duas? Qual é o problema? O que acontece? Bom, do ponto de vista matemático, né, você tem uma diferença fundamental, né, que é a seguinte: a mecânica quântica ela lida então com teorias de distribuições de probabilidades, né? Esses campos também eles estão então descrevendo ali propagações de ondas, né? E a teoria da relatividade geral, da forma que ela é feita, né, tradicionalmente, ela tem um outro tipo de arcabouço matemático, né? Então ela lida muito mais com a curvatura da geometria, né? Curvatura do espaço-tempo, esse tipo de coisa. Então, essa é uma primeira estranheza que a gente tem entre essas duas teorias. Mas você pode tentar conciliar as duas, né? Então, a teoria de campos, ela surge, né? A teoria quântica de campos, ela surge no primeiro momento para tentar explicar fenômenos da relatividade, que é a dita relatividade especial, né, de Einstein, que a gente tem também na mecânica quântica, né? Então, por exemplo, uma partícula, né, como o elétron, ou melhor, um neutrino, né, que é uma partícula extremamente leve que anda numa velocidade enorme, né? A mecânica quântica tradicional não consegue explicar o movimento dessa partícula. Você precisa de uma teoria que seja também, a gente diz, relativística, né? Explica essas velocidades altíssimas. Então, a teoria quântica de campos surge para tentar fazer esse link, né, da mecânica quântica com a relatividade especial. E aí agora a gente pode se perguntar, poxa, eu tenho situações também na qual eu tenho fenômenos quânticos, né? Porque a gente está lidando com escalas muito pequenas, como, por exemplo, um buraco negro, né? A gente acredita que o buraco negro tenha uma região ali extremamente pequena, né? Que seria da singularidade, que também tem matéria, né? Então, poxa, eu tenho uma região pequena que tem matéria, eu precisaria de uma teoria para descrever isso, e aí você pode tentar criar a sua teoria quântica de campos, agora no que a gente diz que é um espaço curvo, né? Então, a teoria quântica de campos, é importante a gente dizer, ela funciona muito bem quando o espaço é relativamente tranquilo, né? É um espaço plano, né? Que é o que a gente percebe aqui na nossa vizinhança, né, do sistema solar. Agora, para regiões mais extremas, você precisa criar uma teoria quântica de campos para espaço curvo, e aí você começa a ter uma série de problemas, né? Então, são teorias que são difíceis de você conseguir encontrar uma forma com a qual elas funcionem, né? E o argumento é o seguinte: a teoria quântica de campos ela funciona por pequenas aproximações, né? Então você faz um chute ali, aí você encontra um valorzinho, aí você vai refinando esse seu resultado. Você faz mais uma continha, encontra mais uma correção, então ela vai fazendo várias correçõezinhas. Quando você está no espaço curvo, as correções que você faz, elas ficam muito grandes. Elas não corrigem mais, a gente diz que ela não converge, né? Ela diverge. Entendi. Então, você não consegue resultados significativos, né, para isso. E aí surgem, poxa, essas outras teorias que não tentam se apoiar levemente no que a gente já conhece. Elas são ideias radicalmente diferentes, né? Como a teoria de cordas, né? E a teoria, por exemplo, da gravitação, né? Em laços, né? Elas não são teorias quânticas de campo tradicionais, ou então elas vão por outro caminho, outra abordagem, outra ideia. Isso. Elas acabam usando, né, algumas ferramentas, a gente chama de ferramentas, né, matemáticas, da teoria quântica de campos. Elas têm uma obrigatoriedade, de certa forma, de, numa dada escala, descrever o mesmo resultado, né? Poxa, já que a gente vive no mesmo universo, né? Elas têm que trazer os mesmos resultados da teoria quântica de campos, que é uma teoria muito boa, e também explicar outras coisas que a gente não consegue explicar com ela, né? Então, você consegue, de certa forma, por exemplo, fazer uma associação entre a teoria de cordas e a teoria quântica de campos, né? Existem limites nos quais as duas devem descrever a mesma coisa, né? Como acontece com a relatividade geral e a mecânica newtoniana, por exemplo. Isso, perfeito, né? Ou a própria mecânica quântica, né? Existem limites nos quais as duas concordam, né? Entendi. Então, só que as ideias são bem radicais, né? A teoria de cordas, então, supõe que o que seria mais fundamental seriam pequenas cordas, né? E dependendo de como elas vibram, você tem origem a partículas diferentes.
e a gravitação em laços, ela imagina que o nosso universo, o espaço em si, ele é discretizado, né? Então, você tem como se fosse uma grade, né? Então, um comprimento mínimo, né? O que é bem legal, poxa, você pensar em termos do buraco negro, né? Porque na teoria do Einstein, o buraco negro ele é uma singularidade, porque matematicamente você está dividindo por zero, né? A gente aprende na escola que a gente não pode dividir nada por zero. Sim. Mas se você pensar que o espaço tem um tamanho mínimo, na teoria da gravidade em laços, você nunca ia dividir por zero, né? Então, sim, você vai ter outra estrutura de matemática, de soma e tal, né? E aí tem um detalhe um pouco técnico que talvez muitas pessoas que estejam acompanhando a gente não saibam, mas isso está diretamente associado ao começo da mecânica quântica, que era o espectro de corpo negro, que o pessoal não conseguia explicar, quando pensava que a energia das transições, ela poderia acontecer continuamente, né? E aí o Planck discretizou a equação de Planck, lá o E e o H-Ni, né? Diz que a energia da onda, ela é proporcional à frequência dela, né? E aí, a partir dessa discretização, ele conseguiu explicar, né? Então, não apareceu mais um resultado infinito na conta, singularidades, né? Não apareceram mais, né? Perfeito, exatamente. Né? Então, você tem teorias que conseguem, de certa forma, contornar, né, esses problemas aí. Mas é importante só dizer o seguinte, né? Como eu falei, a teoria de campos, né, o modelo padrão, que seria o conjunto, né, da nossa teoria quântica de campos, ele ainda tem muitas coisas em aberto, né, também. Ele funciona muito bem, mas a gente tem até hoje, por exemplo, problemas com a partícula ali, que é o neutrino, né, que até pouco tempo se achava que não tinha massa, era uma partícula que, a princípio, seria sem massa alguma, e agora a gente acha que ele tem uma massa bem pequenininha. E isso complicou a nossa vida. O modelo, da forma que ele está, ele não funciona. Tá? Tá em aberto isso ainda. Né? Então, o modelo do padrão, ele está sempre em constante evolução também. Essa é uma pergunta que foi colocada aqui, e eu tinha selecionado para você responder, mas vamos, antes de você, a gente já está chegando aí a quase 50 minutos de live, eu vou fazer o seguinte, eu vou já abrir para as perguntas do pessoal, eu selecionei várias perguntas, aí você pode começar falando dessa do neutrino, porque o pessoal colocou essa pergunta aí, interessante. Mas antes de abrir para as perguntas, eu quero falar que o Wesley tem um trabalho bem legal de divulgação de astronomia, e eu vou deixar o link do site aqui do trabalho dele, né? Chama Projeto Galileu. Tá o link aqui, que depois vocês podem entrar. Nesse link também o pessoal consegue um e-mail, um contato para falar contigo, né, Wesley? Também deve ter ali, né? Então dá para o pessoal conhecer. Fala um pouquinho do teu projeto, Wesley, o que você faz ali na UFSC de Blumenau. É um projeto bem legal, né? Porque ele tem é um projeto de extensão, né? Então a gente tem essa oportunidade de interagir com as pessoas da cidade, da região, né? Que não estudam necessariamente ali na UFSC. E são cursos de astronomia, tá? Então cursos básicos mesmo de astronomia, mas sempre que possível, que o céu está um pouquinho limpo, que é bem raro aqui em Blumenau, a gente tem um telescópiozinho que a gente coloca ali para fora para fazer alguma observação, né? Então é bem interessante, a gente consegue trazer aí bastante gente para discutir e cria um ambiente também de discussão, né? Igual, poxa, igual a gente está fazendo aqui, né? Surgem várias dúvidas, e aí lá a gente tem essa oportunidade também de discutir essas coisas com os entusiastas, né? Então, isso é um projeto de astronomia que a gente tem aqui, e tem um projeto com essas simulações, né, que eu havia comentado contigo, que tem lá no sitezinho, vocês encontrarem lá, tem uma espécie de apostila, digamos assim, que são guias de como utilizar algumas dessas simulações computacionais que simulam alguns efeitos da astronomia. Então, tem ali as fases da Lua, os eclipses, a medida do raio da Terra, né, ainda mais hoje em dia, né, que tem essa história aí, enfim, né, voltou de que a Terra não necessariamente seria redonda, né? Então lá eu digo como que você pode mostrar que a Terra é redonda, né? Vocês podem dar uma explorada lá, tem um materialzinho bacana. Legal, muito bom mesmo. E aí, então, antes de abrir para as perguntas, lembrar para o pessoal que na quarta-feira que vem eu vou fazer uma live sobre supernovas do tipo 2, que são supernovas que em alguns casos explodem e se tornam buracos negros. Em outros casos, elas podem se tornar estrelas de nêutrons também, tá? Então, vai ser na quarta-feira que vem, às 8h30 da noite. Já deixa anotado aí. Então, Wesley, você estava falando ali
dos neutrinos. O Jorge tinha colocado uma pergunta que foi esse daqui. Ele disse que eu li no capítulo do Schneider. Schneider é um livro clássico aí de cosmologia muito importante, né? Que a massa do neutrino é um problema para o modelo padrão de partículas. Uhum. É um problema grave, viu? Porque assim, né, a gente tem então aquele conjunto de partículas, né, que compõe o modelo padrão, e a gente sabe, né, qual que é a graça da teoria de campos. De certa forma, ela surgiu, né, eu acabei nem comentando isso, mas ela surge para explicar um problema que a mecânica quântica antiga não conseguia resolver, que é o seguinte: como que se mudam os números de partículas, né? Como é que de repente você tem um nêutron aqui, aí esse nêutron vira um próton, um elétron e um neutrino, né? Uhum. Esses caras estavam dentro ali do nêutron, né? Então a teoria quântica antiga não conseguia resolver esse problema. A teoria de campos não. Ela diz que, basta você ter energia suficiente, e aí pela famosa equação de Einstein, né, E igual a mc quadrado, você consegue então criar outras partículas cuja soma das massas, né, ou melhor, das energias, seja igual à energia anterior que você tinha, né? Então esse é um dos pilares da física, que é a conservação da energia, né? Então você tinha uma energia antes, você vai ter a mesma depois, só distribuída de outra forma. Só que a energia não é a única coisa na física que é conservada. Sim. Você tem outras grandezas físicas que, por exemplo, uma delas também bem fundamentais é o chamado momento angular, né? Diz respeito à rotação dos objetos, né? E aí, quando você tem, né, um conjunto de partículas interagindo, como, por exemplo, lá no núcleo do Sol, você tem reações nucleares acontecendo e essas reações nucleares geram neutrinos. E quando você observa esses neutrinos que chegam aqui na Terra, e você faz a conta de quantos deveriam chegar, a conta não bate. Uhum. Você tem 3 famílias de neutrino ali, e aqui na Terra acabam chegando 1/3 do que você esperaria. Sim. E aí isso traz para a gente um problema, né? Porque o que aconteceu com esses outros neutrinos? Então existe algo, né, chamado aí de oscilação de neutrinos, que diz que esses neutrinos devem essencialmente mudar de tipo durante essa trajetória. Uhum. E isso só pode acontecer na teoria se eles tiverem massa. Mas a teoria diz que eles não têm massa. Então esse é o nosso problema, né? Como que a gente vai incorporar essa massa na teoria, ou se a nossa conclusão está errada, né? Ou se pode ser que exista um outro mecanismo pelo qual essa oscilação aconteça, mas a gente ainda não descobriu, que mantenha os neutrinos massivos, sem massa. Sim. Deixa eu aproveitar e engatar outra pergunta, que é do Gilmar, sobre o bóson de Higgs. Porque você está falando, então, que os neutrinos, na teoria, eles não têm massa. Beleza. E a gente sabe que no modelo padrão de partículas, a massa ela está associada ao bóson de Higgs. Mas o bóson de Higgs não atribui massa aos neutrinos. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do bóson de Higgs, como é que ele atribui massa e os neutrinos, enfim? Ah, perfeito, né? De fato. O bóson de Higgs, que, poxa, é o único campo escalar, né, que a gente conhece, que seria o primo ali do nosso inflaton, né? Uhum. Então, o bóson de Higgs, ele também é um campo escalar, e esses campos, como eu disse, eles são os mais simples que a gente tem de descrever matematicamente, mas, curiosamente, foi o último que a gente conseguiu detectar, né, lá no LHC, se não me engano, em 2012. Foi. Isso. E esse cara, né, esse campo, ele consegue, de certa forma, né, dar a massa para todas essas partículas do modelo padrão, com exceção dos gluons, que são aqueles que fazem a interação forte, né, entre os quarks e tal. E aí a gente sempre acaba caindo numa figura de linguagem, né, numa metáfora, que diz para a gente que o Higgs, né, esse campo de Higgs, ele seria uma espécie de... Não levem isso literalmente, né, uma espécie de fluido que impede o movimento das partículas, né? Faz com que elas não consigam se deslocar com a velocidade, por exemplo, que elas teriam, e isso pode ser atribuído como se fosse uma massa das partículas, né? Porque quanto mais massiva a partícula for, mais devagar ela vai andar, né? O fóton, por exemplo, é um cara que não interage, então, ali com o bóson de Higgs, então ele não tem, a princípio, uma massa, né, dada pelo Higgs, né, assim, mas os outros caras não, né, o Z, o W+, o W-, interagem, né? E os neutrinos não interagiriam com o bóson de Higgs, é isso? Isso, e aí na teoria os neutrinos eles não teriam, então, uma interação com o bóson de Higgs, né? E aí, então, por isso, não poderiam ter massa, então, nesse caso. Perfeito. E aí a gente
E aí a gente precisa resolver o problema dos neutrinos mexendo na ideia do bóson de Higgs. Existem, imagino que diversas propostas daí. E isso pode ser uma abordagem, né? Como que a gente poderia agora criar uma interação, né? Descrever esses neutrinos, por exemplo, de forma que eles interajam com o bóson de Higgs e ganhem, né? Uma massa, é uma possibilidade, né? Então, de fato, tem várias teorias ali diferentes, né? E Essa é a você falou uma fronteira coisa do negócio. interessante. Você falou uma coisa interessante também. O bóson de Higgs seria uma espécie de primo do ínflaton, mas não são os Uhum. mesmos campos, ou seja, ele só tem as mesmas, tem uma propriedade parecida que são os dois seriam campos escalares, no sentido que é uma grandeza que não tem direção, ela só depende do ponto que está no espaço e tal. Mas são campos diferentes. Isso, perfeito, né? Como o elétron e o neutrino mesmo, né? São campos diferentes, né? Mas são ali meio que primos, né? De certa forma. Tá. Acredita-se que o ínflaton, na verdade, também a gente não consiga enxergar ele mais, né? Nesse decaimento do início lá da inflação, né? Após a inflação, acredita-se que a gente não tenha mais partículas, né? Do ínflaton. Então, também talvez seja uma partícula que a gente não consiga detectar, né? Então, tem essa. Só as consequências lá naquela época que ficaram, para a gente poderia Isso, detectar, né? perfeito. O, 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 o Luciano fez uma pergunta aqui. Lá no comecinho da live, a gente estava falando Uhum. sobre que existem os campos, e os campos podem sofrer, tem partículas que seriam oscilações desses campos, né? Ele está querendo entender um pouquinho melhor o que produziria essas oscilações, por que o campo tem oscilações que formam partículas? Como é que a gente poderia entender isso? A ideia realmente é a partir da energia, né? Se você tem energia disponível, sempre que você tem energia disponível, a teoria do Einstein diz para a gente que energia é equivalente à massa, né? Então, se você tem uma certa energia, a princípio você consegue perturbar esse seu campo, né? Pensa que para você tem ali um tamborzinho, né? Que é uma membrana, né? Você pode perturbar ele batendo com o seu dedo, então você está dando energia para esse seu campo, e a partir do momento que você dá energia, você cria excitações nele. Né? E aí essas excitações São podem essas ser oscilações, encaradas né? perfeito, como as partículas, né? Então, essa é a ideia fundamental. É a energia mesmo, né? Então, essa energia, ela vai passando de campo para... Esse é um lance bem legal, né? Essa energia, ela vai passando de campo para campo através dos outros campos Hum, bosônicos, né? Os bósons. Então, um bóson passa ali uma energia que ele tem para o outro, e é isso que cria a interação. Né? Então, os bósons eles promovem essa interação entre os campos. Né? entendi. Legal, né? Transferindo de um para o outro, né? Interessante. É bem interessante. Sim, sim. E outra questão que apareceu aqui, a gente está falando sobre esses vários campos e tal, né, Wesley? E Uhum. a gente sabe que há essas interações, como você falou, né? A gente poderia pensar que há interação entre os campos, ou seja, um campo elétrico vai interagir com um campo gravitacional, é isso que é mais ou menos essa a ideia, né? Essa é a pergunta do Alexandre um pouco também. Pô, essa pergunta é ótima, porque assim, né, também é algo que a gente acabou não comentando. Eu falei que a teoria quântica de campos, ela surge da junção da mecânica quântica com a relatividade especial, né? A relatividade especial, ela não diz nada a respeito da gravitação, né? A teoria depois da relatividade geral, quem vai descrever para a gente Uhum, a gravitação. E aí eu argumentei de que elas são matematicamente bem distintas, né? Tem histórias diferentes e tal. uhum. Mas um lance bem legal é que se a gente não considerar gravidades intensas, você ainda consegue escrever a teoria da relatividade como uma teoria de campos. Então eu posso criar um campo, né, que vai descrever para mim a interação gravitacional, e uma partícula que vocês viram não estava lá na nossa figurinha, né, que seria o graviton. O graviton Sim, seria a partícula de um campo gravitacional, numa teoria quântica de campos, que faria essa interação, então, entre as partículas massivas, né? Então, ele seria um bóson. Existem várias teorias que propõem isso. Então, você consegue criar um bóson com algumas características importantes, né? Em especial, só para comparação, né? O fóton ele tem aquela quantidade chamada de spin igual a 1, né? O Higgs tem uma quantidade de spin igual a 0, e esses caras sempre têm números inteiros, né? Os bósons. E o graviton teria um spin igual a 2. Então, esse uhum. cara seria para a gente a partícula que faria essa interação gravitacional do ponto de vista da teoria quântica de campos.
Então, para você enxergar, né, e você conseguir descrever o graviton, né, ou melhor, a gravidade interagindo com essas outras forças, você deveria colocar ele no mesmo arcabouço teórico, né? Então, você teria que ter o graviton e descobrir como que o graviton interage com essas outras Mas partículas, né? isso, mas ele em geral é deixado de fora, é dito que seria uma possibilidade da teoria, mas que a gravidade não é explicada assim, é explicada com a relatividade geral. E o motivo, você disse que é porque quando a gente fala de um campo gravitacional muito intenso, esses modelos não funcionam, é isso? Isso, se o campo gravitacional for muito intenso, aí você não tem como criar uma teoria boa para o graviton, né? Agora, para campos não muito intensos, né? Por exemplo, o Sol e tal, pô, funciona de um jeito bem legal. A Ah, gente é? consegue fazer bastante previsões interessantes E tem também a considerando o questão da graviton. distorção do espaço-tempo, entra também junto nessas teorias quânticas de campo. O que seria o espaço e o tempo? Eles fazem parte da teoria? Como é que fica isso? Ah, é um lance bem interessante. A gente faz uma divisão que é bem sacana, na verdade. Porque a teoria quântica de campos ela funciona no espaço plano, né? Então você tem Ah, aqui aquele espaço como se não tivesse nada. eu lembro E que se você a falou. gravidade não for muito forte, você pode considerar que esse seu espaço plano, né, quer dizer, essa sua gravidade que não dá uma curvatura muito grande, você separa ela em duas partes. Numa parte plana, Ah, e as pequenas perturbações você diz que é o campo do graviton. hum, Então, para flutuações, né, para curvaturas que não sejam muito intensas, você consegue separar em duas partes e aí você continua tendo esse pano de fundo, que é um espaço plano, e o graviton funcionaria como uma partícula nesse espaço plano, né? Então, tá. meio que a gente dá uma roubada ali, né? Então, funciona bem para essas pequenas, a gente chama de pequenas perturbações, né? Agora, para curvaturas muito grandes do espaço, essa abordagem já não funciona do Por jeito exemplo, legal, não. fusões de buracos negros que a gente detecta hoje geram ondas gravitacionais, já seria um É, problema nesse contexto. perfeito, e não teria como, né? E Tá. também, só para complementar, né? A gente falou que ele não aparece ali no nosso modelo padrão, porque também a gente não conseguiu uma forma de medir esse cara, né? E dizer poxa, essa é uma interação quântica de uma partícula, né, gravitacional, né? Então seria a pergunta ali do Alexandre, né? Se a gente Sim. consegue de fato medir a gravidade intensa sobre outras forças, eu diria que não, Alexandre. Do ponto de vista da teoria quântica de campos, dificilmente. Embora a gente tenha medido agora as ondas gravitacionais, né? Sim. Então, mas ela ainda não é um graviton, né? Ela é uma onda que você poderia pensar, se é uma onda, eu posso encarar ela como uma partícula, né? Mas não, né? Ela tem que interagir ainda de uma forma quântica para você poder descrever, né? Sim, sim. Tem duas perguntas aqui que estão relacionadas. Uma é do próprio Alexandre, que ele perguntou para você falar sobre supersimetria, mas eu quero aproveitar e engatar a pergunta dele na pergunta do Silvio, na verdade. O Silvio está perguntando sobre o processo do vácuo quântico, da onde surgiriam outras partículas. E eu lembro que quando a gente lê sobre o inflaton, né, que seria esse campo que deu origem à inflação, ele tem toda a questão do falso vácuo, que cai para o vácuo, mas tem a questão de teorias de supersimetria também, que estavam ali inspirando essas ideias, né? E a partir dessas teorias você teria então a transição de um estado meta-estável para um estado mais estável e a liberação dessa energia que geraria essas partículas, esse falso vácuo aí, né? Por exemplo, você lê alguns cosmólogos, eles dizem que no começo do universo, nessa época, a gente não teria partículas de nenhum tipo e nem mesmo luz, nada, a gente teria só esse vácuo, né? Essas teorias de supersimetria, elas que explicam esse surgimento das partículas, assim, como é que é isso? Essas teorias de supersimetria, né, elas surgem, de certa forma, como teorias que a gente chama de teorias de unificação, né? Então, você tem, por exemplo, esses campos tradicionais da teoria quântica de campos, o campo do elétron, né, o campo ali dos quarks e tal, e você poderia pensar que isso daí funciona, né, num certo nível de energia. Então, você tem, voltando à pergunta ali, né, que foi colocada, né, como que essas partículas surgem, né? Sim. Você precisa dar uma certa quantidade de energia para excitar o seu campo, né? Então, por exemplo, lá no LHC, né, o colisor de partículas, por que foi tão difícil encontrar o Higgs, né, o bóson de Higgs?
que você precisava dar muita energia para que essa energia fosse suficiente para excitar o campo que gera a partícula de Higgs, que tem uma massa muito grande, né? Então, você precisa de muita energia para encontrar essas partículas, né? E aí acredita-se que você possa ter, então, teorias que, quando você está numa escala de energia muito alta, né, elas descrevem, né, a princípio descreveriam todos os outros campos, né? Quando você vai diminuindo a energia, né, esse campo fundamental, que seria a nossa teoria ali unificada, ele iria decaindo os outros campos que a gente conhece, né? E quando isso é feito, é colocado que você deveria ter também, né, para que essas teorias funcionem, parceiros supersimétricos dessas outras partículas do modelo padrão, né? Uhum. Então, se você tem o gluon, você teria o companheiro dele, que seria o gluíno, né? Se você tem o graviton, você teria o gravitino, né? Então, essas teorias supersimétricas surgem nesse contexto, né? Você precisaria ter, para explicar essas teorias de unificação, essas partículas supersimétricas deveriam aparecer. E aí elas aparecem numa escala de energia muito grande. Então, por isso que criou-se uma expectativa de que, por exemplo, lá no LHC, num dado momento, fosse possível verificar a existência desses parceiros supersimétricos, né? Mas até então ainda não apareceu nada, né, dessas partículas aí, né? E aí, em relação ao vácuo, né, é importante a gente notar que esse vácuo quântico, ele realmente, como eu falei, ele não é uma coisa calma, né? Eles são águas ali turbulentas, né? Então você tem um monte de coisa que está flutuando ali o tempo todo, né? E então, na média, né, você tem uma energia que seria zero, mas num dado instante, né, não necessariamente, né? E um efeito, poxa, que é bem legal que aparece dessa flutuação, digamos assim, do vácuo, tem a ver até mesmo com a própria evaporação ali dos buracos negros, né? Você Sim, tem uma efeito teoria, Hawking. né, proposta pelo Hawking, de que eventualmente esses buracos negros eles vão emitindo, né, uma certa radiação e de certa forma vão evaporando. E uma das explicações que pode ser dada é que ali no horizonte de eventos, né, do seu buraco negro, você tem a criação de um par de partículas, né? Uhum. E antipartícula, né, no seu vácuo, né? Então lembra que eu falei, né, o tempo todo elas Sim, aparecem e desaparecem. Mas como elas estão numa região onde você tem uma curvatura muito grande, consequentemente uma aceleração muito grande, eventualmente elas podem surgir, mas mesmo que seja por um intervalo de tempo muito pequeno, elas podem ser separadas. E aí elas se sim, tornam, de certa forma, reais, né? Então o vácuo ele está permeado dessas partículas, né? Alguém comentou aqui até do efeito Casimir, né? sim, Na, sim, exato. no Colocaram chat, aqui o né? efeito Então Casimir. tem tudo a ver com isso também, né? Você tem um conjunto de partículas ali no seu vácuo e aparecem, né? Esses pares de partículas e antipartículas, né? E eventualmente eles podem então se tornar reais, né? Dependendo Sim. ali da interação que elas tenham, né? O que o Arthur está colocando aqui é que pelo efeito da energia do vácuo não conseguiria explicar a constante cosmológica, da energia escura, né? Porque dá uma diferença bem Uhum. grande a previsão da teoria quântica de campos para o que a gente observa, né? Ah, ótimo, né? Então, essa energia toda que estaria no vácuo, né? E também é importante dizer, né? Eu falo que na média, né, essa energia seria zero, né? Mas na verdade, na mecânica quântica, a gente nunca tem uma energia identicamente nula, né? Então, tem essa chamada energia de ponto zero, né? Mas ela Uhum. não é identicamente nula. E aí, a teoria quântica de campos tenta explicar essa expansão do universo com base, né, no vácuo desses campos que a gente teria, isso dá um certo valor, mas você tem outras formas de tentar medir isso, né? E aí, quando você verificar isso ali pela constante de Não bate, Hubble, né? você não bate, exato. E agora, os próprios métodos, né, para medir a Sim, constante de Hubble também tem uma discrepância, né? Eu vi que tá eles estão dando uma... afunilando para o mesmo valor, mas Não, ainda a tem, né? gente a gente chama isso de tensão de Hubble. A Uhum. gente tem método, eles na verdade eles foram afunilando por um bom tempo, mas depois as previsões foram melhorando e hoje tem uma separação fora do permitido pelas barras de erro. Então a gente tem duas medidas feitas por várias técnicas diferentes, uma se agrupam numa parte, outra noutra parte. Uma previsão Uhum. da constante de Hubble, 67 km por segundo por megaparsec, e as outras previsões vão para 72 km por segundo por megaparsec. E isso está bem longe das barras de erro. Então, a gente Uhum. precisa descobrir quem está certo aí. Então, é um Né? problema em aberto hoje na cosmologia.
Verdade. Uma é pela radiação cósmica de fundo, né? Isso, E a o outra universo pela jovem, recessão das galáxias, né? exato, pelas supernovas, exato. É, A gente já está com bastante tempo de live. Eu vou pedir para ti, Wesley, o Milton e mais gente pediu aqui também, uhum, se você poderia indicar algum tipo de literatura, alguma coisa, né? Para o pessoal ler, né? O Milton uhum. pediu, o Alexandre também pediu links ou livros, alguma coisa. Você conhece algum material que dê para indicar, assim, que vale a pena? Algum canal no YouTube, alguma Uhum. coisa assim? Poxa, um livro que eu acho bem legal, que não trata diretamente da teoria quântica de campos, mas trata da mecânica quântica, é um livro de divulgação mesmo, mas, poxa, de um físico muito bom, que é o Robert Gilmore, que é Alice no País do Quanta. Ele faz uma piada ali com uma sátira, né, da Alice no País das Maravilhas, e é como se ela fosse parar no mundo quântico, mas eu gosto muito das associações que ele faz ali, elas são bem interessantes e ajudam a gente a criar esse modelo na nossa cabeça, né? Sim. Porque tudo isso vira uma matemática muito abstrata, mas é sempre importante você ter um modelo físico na cabeça, e ele eu acho que faz isso de uma maneira bem legal, né? Então esse é um livro que Tá. eu gosto bastante, né? Vale a Sempre pena, indico, vale a pena ler quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas coisas. né? Esse daí seria a minha sugestão para a Então mecânica tá quântica, ótimo. né? Wesley, muito obrigado aí pela tua participação hoje. Foi muito bom, muito enriquecedor. Acho que deu para a gente conversar bastante de temas interessantes. Não sei se deu para clarificar os problemas ou aumentamos a ordem de grandeza dos problemas agora das pessoas, né? Porque são temas de fronteira na física, né? E é importante perceber, né, que várias dessas questões não são respostas prontas, respostas colocadas, são propostas, né? Propostas e, enfim, tem que trabalhar nesses temas e talvez não seja nada disso ainda, né? Verdade, espero que surja aí também, quem sabe alguém traga para a gente a resposta para os neutrinos, né? Que eu estou curioso, vou torcer também aqui para o pessoal se motivar para ir atrás aí, para descobrir o que está acontecendo com esses neutrinos aí, e quem sabe também com a expansão do universo, né? Sim. Isso aí, valeu, Mas brigadão, então tá Alexandre, bom. foi um Muito prazer. obrigado, Wesley. Muito obrigado aí pela tua participação. Foi um prazer. Então, pessoal, convido vocês aí a acessarem o site do professor Wesley, né? Vou deixar mais uma vez o link aqui para vocês. Acessem o site, vejam o material que tem disponível ali das atividades dele. E convido vocês na semana que vem estarem comigo também, na live que a gente vai falar sobre as supernovas do tipo 2, como é que acontece as fases finais aí das estrelas que são muito massivas. Tá bom, gente? Vai ser uma conversa bem bacana quarta-feira que vem, às 8h30 da noite. E boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Valeu, brigadão, gente. Até mais, boa noite.